Nesse conteúdo nós vamos falar de duas boas elétricas, né, em momentos diferentes. A gente vai falar de CEMIG, a gente vai entender aspectos importantes, falar de dividendos de CEMIG. Está chegando também os resultados da companhia, a gente vai acompanhar no canal. Vamos falar de Auren Energia também, informações importantes e também da decisão das taxas de juros lá nos Estados Unidos. A gente vai acompanhar detalhes aí importantes e hoje tem também a decisão aí do Copom, né? O Comitê de Política Monetária Brasileiro, onde deve aumentar a taxa Selic. Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. A gente vai começar falando de Auren Energia, né? Empresa que região dos R$ 7,70, né? Importante, hoje tem decisão de taxas de juros no Brasil, isso pode impactar a companhia, ela que está com alto grau hoje de endividamento, pode ser uma oportunidade aí para quem está focando no longo prazo. A gente observa o fundo mais recente está aqui, ó, R$ 7,44 no mês de março e tem também R$ 7,50 que ela atingiu em janeiro agora de 2025. O topo mais recente está aqui em cima, R$ 10,58, R$ 10,60 em novembro e também um pouquinho mais atrás, em outubro, mesma região aqui, ó, dos R$ 10,50, R$ 10,60. Né? Falo oportunidade porque a Auren hoje é a terceira maior geradora de energia do Brasil. Né? Tem um grande potencial no longo prazo, porém, o curto prazo ele pode ser impactado, né, pelo alto grau de alavancagem e também pela questão da Selic. Quando aumenta a Selic, vai aumentando a questão dos juros de dívida. Então, empresas com alto grau de alavancagem tendem a ter, no curto prazo, um impacto maior. E aí pode abrir, né, novas quedas aqui nas cotações de Auren. Quando a gente olha hoje para o cenário de Auren, a gente tem aqui o PVP, ó, que é o preço sobre o valor patrimonial. Hoje é o mais barato, ó, 0,6. Já teve na casa de 1,13, né? Desde que ela se tornou Auren Energia, a antiga CESP. A companhia hoje está com o melhor preço sobre o valor patrimonial. Outro ponto importante que é o PL. O PL está alto, ó, 32, justamente pelos resultados que a companhia apresentou recentemente. Então, preço-lucro um pouquinho maior. Quando a gente olha hoje dividendo, né, ela não está pagando dividendo, não está pagando dividend yield. O payout também não tem. A margem líquida aqui a gente observa na região de... Está aqui próximo de 3. A margem líquida está bem abaixo também aqui, justamente por essa questão. Né? Então você tem ali os resultados mais recentes. A companhia está absorvendo toda a questão da S Brasil, né? A parte dos ativos, o endividamento. A margem está abaixo aí das expectativas. Outro ponto importante, né, de Auren é o valor patrimonial, que é o VPA. Hoje o valor justo de Auren, pelo que ela tem dos ativos, aqui não está contabilizado ainda a parte dos ativos da S Brasil, seria de R$ 12,57, que é o valor patrimonial, ou seja, o que ela tem de patrimônio, sem contar ainda com a S Brasil. Né? E a parte do endividamento, né, que está atualizado no site Investidor 10, ele pegou aqui a parte mais atualizada, está na região de 10, ó. Então realmente a dívida líquida versus EBITDA está bem acima, né, da média, que é quase 6 aqui. Então você tem alto grau de alavancagem, com a taxa de juros expectativa de hoje, né, de aumento da Selic, deve impactar no curto prazo a companhia, ou seja, pode ter mais quedas aí e abrir oportunidade para quem está querendo, né, acumular ações no longo prazo. O case de Auren aqui está bem claro, né, para você que já está investindo, você que está estudando, é um case de longo prazo. Né? Você coloca aí 7, 10 anos, é um case onde a companhia deve ter mais retorno aos acionistas. Seguindo aqui, né, falando ainda de Selic, né, hoje devemos ter o aumento, né, das taxas de juros. Isso acaba impactando não só as empresas que têm alto grau de alavancagem, mas a economia como um todo. Né? Você tem aí maiores juros, né? E você tem uma expectativa de crescimento menor. Né? Então a Selic aqui deve ir
a 14,25 ao ano. Expectativa, né, que tenhamos a divulgação aí no período noturno, geralmente 18h30, ali próximo de 19 horas, deve sair o resultado do aumento da Selic. E tivemos, né, hoje já a divulgação do Banco Central americano, né, acabou divulgando a manutenção das taxas de juros, né? Então aqui tivemos a manutenção das taxas de juros americanas, né? O cenário dos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Questão ali de inflação, a questão também do crescimento, né? O PIB é um pouco diferente do Brasil, e o Banco Central americano manteve aqui os juros estáveis, ou seja, não teve alteração nas taxas de juros americanas, ficou aqui no patamar de 4,25 a 4,50 ao ano. Então você tem aqui já um panorama, né? Estados Unidos, uma economia desenvolvida, né? Tem a questão ali um pouco mais estrutural benéfica à população americana. Você vê a diferença, né, de taxa de juros. Brasil, um país ainda em desenvolvimento, né? Um país que está buscando se posicionar, principalmente na questão econômica. Então você tem taxa de juros ali próxima de 15, né, no Brasil, e aqui Estados Unidos entre 4,25 a 4,50. Saindo agora das notícias, né, e também falando de Áurea, a gente vai falar de CEMIG, né? CEMIG também é importante, a empresa é o destaque hoje, né, no setor elétrico, com uma boa pagadora de dividendos. Temos aqui CEMIG 4, que é as ações preferenciais, CEMIG 3, que é as ações ON, né? Que é importante destacar, a CEMIG 4 aqui, ela não tem tag along, né? Zero. Já a CEMIG 3, o tag along é de 80%. Então você tem uma proteção maior nas ações ON, né? Quando você olha o dividend yield, né? A CEMIG 4 está pagando quase 13 e aqui a CEMIG 3 9,15, né? A CEMIG 3 é um pouquinho mais cara em relação à CEMIG 4. Né? O PL também na região de 4,5, está barato. A companhia, né, no cenário atual, a margem EBITDA interessante, 30%. A dívida líquida é o ponto positivo também, 0,7. Temos um relatório, a gente vai dar uma olhada já, está um pouco mais atualizado, está em 0,8 ali o endividamento, né? Mas mesmo assim está abaixo de 1 ali, está bem controlado a companhia. O ROI aqui na região de 28%. Então, CEMIG hoje, né, no setor elétrico, ela se destaca como uma boa empresa, né? O foco dela é distribuição de energia e vem pagando aí excelentes proventos, né? Ela tem uma característica um pouco diferente, depois a gente vê no histórico. Ela faz o anúncio e depois paga, né, um período um pouco mais alongado. Mesmo assim, pode ser uma oportunidade para quem está buscando, né, uma empresa do setor perene. Seguindo aqui, falar um pouquinho do crescimento financeiro da companhia, né? Ela vem mantendo aí nos últimos anos, né, nos últimos 10 anos, um crescimento interessante, né? Patrimônio líquido, receita, lucro líquido, tem ali refletido nos benefícios, né, aos acionistas. Ela vem pagando bons dividendos, tem também bonificação de ações, então tudo isso vai refletindo no bom desempenho da companhia, né? O histórico recente de proventos de CEMIG, né? A companhia ela tem um foco interessante quando nós falamos dessa parte mais de dividendos, né? Aqui nós temos os dividendos, então você tem aqui algumas datas importantes de CEMIG também. Dia 20 agora de março a gente vai acompanhar, né, a divulgação aqui dos resultados do quarto tri. A gente vai trazer no canal com detalhes aí para você que investe em CEMIG. Dia 21 é a teleconferência. Dia 31 de março tem o envio, né, da proposta de dividendos para aprovação. Depois temos a assembleia, né, dia 30 de abril. Inclusive aqui no dia 31 de março, expectativa que pode ter já um envio de proposta de bonificação, né? A gente vai acompanhar. Dia 30 de abril é a assembleia, né? Dia 8 de maio aqui tem a divulgação do primeiro TRI 2025, né? Seguindo ainda com o CEMIG, né? Falamos ali, ela tem baixa alavancagem, uma empresa bem interessante para quem está buscando uma alocação também no longo prazo, né? Quanto menos dívida eu tenho, mais dinheiro sobra, né? Para fazer investimentos, fazer alocação de capital, pagar dividendos, né? Então você vê que o endividamento ele é um ponto-chave
para quem está querendo, né, ter boas empresas aí neste momento mais desafiador. Tem que olhar essa parte financeira da companhia, que é importante. Seguindo aqui temos, já falamos das datas aqui, e agora temos as projeções, né, que as projeções otimistas, né, para 2025. Lembrando que aqui é uma projeção com base, né, numa visão e uma análise, né, de um relatório dos analistas, né? Aí você tem que sempre tomar a sua decisão, né? Aqui a gente traz projeções, que é importante a gente saber o que pode acontecer já dentro, né, do ano fiscal base, mas antes de você investir, você tem que ali tomar a sua melhor decisão, né, se faz sentido ou não ter CEMIG ou Auren, outra empresa, na sua carteira de investimento. Então temos aqui uma projeção conservadora, né, um lucro anual aqui de 4 bilhões de reais, que seria o lucro líquido, né, e um payout na faixa de 60%. A companhia pode distribuir cerca de 94 centavos, né, por unidade de ação, tanto ação ON e PN, que daria um yield aqui na casa de 8,3. Então essa é uma visão conservadora, né, ou seja, pode acontecer mais aí dependendo do andamento do desempenho da companhia. Em 2025 aqui eles trazem uma visão mais conservadora, né? Porém a CEMIG tem, né, ou pode elevar o payout a 70%, né, considerando o que nós falamos, né, que é o histórico financeiro aí mais saudável da companhia. Aí chegaria a R$ 1,10 por unidade de ação, né, elevando o yield aqui próximo de 10%, né? Em todo caso, o CEMIG é uma boa opção para você estudar, para você entender se faz sentido ter ela na sua carteira. Temos também aqui o preço-alvo projetado pelo mercado, R$ 18,35, que seria aqui as ações preferenciais. Falar um pouquinho aqui do histórico de dividendos da companhia. É importante a gente destacar, né? CEMIG ela tem essa característica, né? Tem investidor que gosta, tem investidor que já está posicionado há bom tempo, tem uns que não vão por razão aqui do pagamento um pouco mais alongado, né, dos dividendos. Aí cada um tem uma escolha, né, tem um perfil, né? Importante destacar que ela faz Datacom geralmente no ano. A última Datacom foi em dezembro, dia 23/12 do ano passado. Ela paga o ano que vem, né? Ou melhor, no próximo ano, né? Aqui, ó, 30 de junho e também 30 de dezembro de 2025. Então você vê que os pagamentos dela, né, são assim. Datacom geralmente no ano, está pagando no ano seguinte de CEMIG. É importante você entender se faz sentido ou não ter CEMIG, né, na sua carteira de investimento. Então falamos nesse conteúdo de CEMIG, né, informações importantes. Está chegando os resultados da companhia, dia 20 agora de março, na quinta-feira. A gente vai trazer com detalhes, né? Falar um pouco de CEMIG, entender ali o balanço da companhia. Podemos ter já anúncio de novos dividendos. Fica atenção também ali para o final de março, né? Devemos ter já a proposta encaminhada para a Assembleia Geral, onde devemos ter mais novidades aí aos investidores. Falamos também de Auren, né? Auren Energia, região aí dos 7,70, 7,60, companhia com um grau maior, né, de alavancagem. Hoje temos decisões importantes, né, de juros. Já tivemos nos Estados Unidos a manutenção das taxas de juros e temos logo em seguida no Brasil a Selic, que deve aumentar e consequentemente, né, vai impactar no curto prazo as empresas com maior nível de alavancagem. A gente vai continuar acompanhando tanto CEMIG, Auren também, tendo novidades, informamos no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!